Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura e vamos começar um assunto novo. Vamos falar sobre fluidos e, com ele, a ideia geral da hidrostática. A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos estáticos. A gente chama de fluido qualquer coisa que seja líquido ou gás. Então, líquidos ou gases são chamados de fluidos. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é como vão ser colocadas as grandezas físicas, as grandezas numéricas envolvidas nos conceitos de hidrostática. Quando você está lá fazendo cálculo de força, que a gente calculou lá a massa do bloquinho, peso, não sei o quê, a gente tinha o conceito de massa. A massa do objeto era essencial para você calcular as forças envolvidas. Então a gente trabalhava com massas, trabalhava com forças, né? Em geral, não é isso que a gente usa quando a gente vai fazer cálculos em hidrostática. Por quê? Porque se você precisasse, imagina, você tem que calcular a massa da água da piscina, ou a massa de um rio que está lá correndo, ou a massa de um oceano, para você poder calcular as forças em cima de um navio. A massa da água não é uma coisa interessante de usar. Então, em geral, a melhor grandeza para se usar é a densidade. Então, no lugar de massa, nós vamos preferir usar densidade. E aqui eu coloquei esse Dzinho com a frescurinha em cima, que pretende ser a letra delta minúscula do alfabeto grego. Beleza? O delta maiúsculo é aquele triângulo que você usa lá da fórmula de Bhaskara, né? Cálculo delta, B ao quadrado, não sei o que, aquele delta é o delta maiúsculo. Né? Esse Dzinho com a frescurinha é a mesma letra delta em grego, só que minúscula. Beleza? O que é densidade? Para nós aqui, a gente vai tratar a densidade como massa sobre volume. Né? A massa no sistema internacional medida em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, a unidade de medida que a gente vai usar aqui, preferencialmente para a densidade, vai ser quilograma por metro cúbico. Beleza? A gente costuma falar sobre forças. As forças, elas não são grandezas muito interessantes da gente usar. Muitas vezes a gente vai precisar calcular uma força, mas a gente vai usar uma grandeza auxiliar para isso. A melhor grandeza que a gente usa é a pressão. Então, a pressão é um conceito que faz muito mais sentido na hidrostática do que o cálculo de força. Sempre que a gente precisar de uma força nos problemas envolvendo fluidos, a gente vai falar primeiro de pressão. E como a gente calcula pressão? Pressão é força sobre área. Né? A força aí medida em newtons, a área no sistema internacional, metros quadrados, então, a unidade de pressão que a gente vai usar no sistema internacional, Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado também será chamado de Pascal. Eu vou escrever aqui o nome, Pascal, e não Pascoal, como muita gente distraída costuma falar. Pascal em homenagem a Blaise Pascal, exatamente, com P minúsculo, porque a unidade de medida não é a pessoa do Pascal. O símbolo da unidade tem P maiúsculo, porque é uma unidade que faz uma homenagem a uma pessoa que existe. Beleza? Newton é um N maiúsculo, porque Newton é uma pessoa. M é com M, metro, né? É um M minúsculo, porque metro não é uma pessoa. Beleza? Então, por isso que a gente usa essa regrinha aí. E o que a gente ganha com isso? As primeiras coisas que a gente vai fazer aqui na hidrostática é calcular pressões em termos de densidades para a gente conseguir saber como é que as coisas funcionam. Mas para a gente conseguir ver isso, a gente precisa de alguns princípios que vão nos ajudar a fazer esses cálculos, beleza? Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem um recipiente cheio de água. Eu vou usar aqui como referência como se fosse uma caixa d'água. Né? Aqui a caixa d'água está vista de lado, né? E ela está cheia de água, beleza? Cheia, cheia, cheia de água. Né? E essa caixa d'água, bom, ela vai ter que tirar a água daí de dentro, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furo aqui na caixa d'água, né? Para a água poder sair por meio de um cano e chegar lá embaixo no lugar onde eu vou usar. Ó. Então vou colocar aqui assim, ó.
e vou colocar aqui a caixa d'água, né? Fazendo aqui. Aí vou botar um apoio aqui, né? Para a caixa d'água não ficar voando, pode ser, ó. Então, deixar a caixa d'água aqui no apoio, ó, pronto. Botei uma perninha aqui, outra perninha aqui, e isso aí está segurando a caixa d'água, beleza? O que acontece na vida real? Se você abre esse buraquinho aqui, ó, a água, ela vai sair da caixa d'água, vai passar por dentro do cano e vai sair para cá, né? A água sai, inclusive, ela sai meio sendo cuspida, assim, né? Por quê? Toda essa água está empurrando ela, de fato. Toda essa água está empurrando a água que está dentro do cano, né? E o que está fazendo isso, né, a força em si, é a força gravitacional. É a força gravitacional que faz o objeto, né, ter essa atitude, né, de poder sair. E além disso, nós temos um outro efeito muito importante, que é a pressão da atmosfera terrestre. A pressão atmosférica ela é muito importante para que os líquidos se mantenham no estado líquido. Porque uma coisa que acontece é que quando você tem as moléculas lá de um líquido, e esse líquido está livre, né? Está com um recipiente aberto aí, sem atmosfera, esse líquido ele vai com facilidade, né, aos poucos ali pela superfície, vai se transformando em vapor. E esse vapor vai espalhar esses átomos, essas moléculas aí pelo espaço, se não tiver nada para segurar, beleza? O que segura as coisas no estado líquido aqui no planeta Terra é a atmosfera, beleza? Por isso que lá a Lua é improvável que haja nesse momento seres vivos. Provavelmente não há nenhum ser vivo na Lua. Por que não tem nenhum ser vivo lá na Lua? Porque qualquer célula cheia de água que tenha ido para lá teria sua água passada por um estado líquido, por um estado de vapor rapidamente. Né? E no estado de vapor, as células não conseguem fazer as reações químicas que elas precisam para funcionar. Então a célula deixa de existir. A membrana que existe ao redor da célula é muito fraquinha para aguentar, né, a pressão que o líquido faria tentando se tornar vapor. Essa pressão tem um nome, se chama pressão de vapor. Né? Então, a parede da célula lá, né, não é parede que se chama, né? A membrana que a gente tem ao redor lá da célula, ela não teria capacidade de aguentar isso, né? E ela se romperia e a célula deixaria aí de existir, beleza? Por isso que a gente acredita, por exemplo, que o planeta Marte não tem atmosfera, ou tem uma atmosfera bem fraquinha, bem ralinha. A gente acredita que pelo fato de ele não ter, né, toda a água líquida que um dia possa ter existido na superfície de Marte não está mais lá, né? Evaporou, foi jogada aí para o sistema solar e se espalhou. Né? Então, realmente, a gente tem aí essa propriedade do líquido se manter líquido por conta da pressão da atmosfera. Né? Um objeto que está aqui sob a pressão da atmosfera, né, vamos imaginar aqui uma caixinha, ele sofre força em todas as direções. Veja, força é uma grandeza vetorial. Força tem módulo, direção, sentido. Né? Existe força para cima, força para baixo, força na frente, força atrás, força do lado, força do outro. Existe direção para força. Mas pressão não. Pressão é uma coisa que aperta os corpos, né, e vem de todos os lados. Né? E a coisa mais importante que a gente precisa saber nesse momento é calcular o valor da pressão. Né? A pressão atmosférica que a gente tem, a pressão que a gente tem ao nosso redor, só para você saber em termos de números aí, ela vale em torno de 100 mil newtons por metro quadrado. Né? Então imagina uma pessoa que tem uma área aí, ó, imagina que você pega a área da pessoa, né, a área da frente, de trás, a área ao redor aí da pessoa. Imagina que a pessoa tem uma área de 1 metro quadrado, pessoa grande, viu? Essa área de 1 metro quadrado que tem ao redor da pessoa é como se ela estivesse sendo espremida pela atmosfera por meio de uma força de 100 mil newtons. 100 mil newtons é o mesmo peso que um objeto de 1 tonelada tem. Então, ao redor do nosso organismo, existe o tempo inteiro como se fosse uma coisa de 1 tonelada espremendo o nosso corpo para que as nossas células
para que a água delas, em especial, não vá para o estado de vapor. Ou seja, para a gente não explodir. Se você vai para o espaço, numa região onde não tem atmosfera, você passa para o estado de vapor. Né? E isso é uma explosão. Né? Toda a água do seu corpo vai passar para o estado de vapor. Então, a atmosfera impede que isso aconteça por meio dessa força enorme aí. Essa pressão aí, ó, é a chamada pressão atmosférica. Né? A gente diz que essa pressão, né, na verdade, o número é 1,01 e ele vai variando dependendo da altitude que você se encontra, da cidade. Né? Próximo do nível do mar ali é um valor aproximadamente desse valor aí. Então, isso aqui, ó, é aproximadamente o que a gente chama de 1 atm, uma atmosfera. Veja que atm não é uma medida do sistema internacional, não é uma unidade do sistema internacional. No sistema internacional, a gente usa Newton por metro quadrado, que também é chamado de Pascal. Você vai ver os livros escrevendo que a pressão atmosférica é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Né? Se você tiver lá no universo aí da aeronáutica, né, da aviação, você vai ver na meteorologia também, portanto, né, porque a meteorologia serve a esse propósito, você vai ver a pressão sendo colocada em hectopascal, ou seja, em centenas de pascal. Então é como se a pressão atmosférica fosse aproximadamente 1000 hectopascal. Né? Aí, a cada dia, dependendo da umidade, da temperatura, da altitude, de diversos fatores meteorológicos, você vai ter aí 1020, 1030, 1014, 1008, né? 1030, 1022, 1028, né? Ou às vezes valores um pouquinho menores também, 998, 999, né? Aí já são pressões já meio baixas. Aí, mas em geral, né, 1000 e pouco hectopascal. Essa é a pressão atmosférica que a gente tem. Beleza? Essa pressão da atmosfera é medida por meio de aparelhos. Aparelhos que conseguem saber qual é a pressão que a atmosfera está fazendo numa certa região, num certo lugar. Para a gente calcular a pressão que um objeto tem quando ele está submerso, mergulhado na água, ou a pressão exercida por uma coluna de líquido, a gente faz o seguinte raciocínio. A gente imagina que um objeto, aí aqui eu vou desenhar um recipientezão, né, para a gente poder usar como referência. Imagina que aqui tem um líquido, beleza? Imagina que esse líquido vai ficar no estado líquido, então ele está aí na atmosfera terrestre, beleza? Imagina que isso está acontecendo. E aí você pega e bota um objeto aqui dentro, a uma certa altura até a superfície. Né? Imagina um objeto aqui, que o centro de massa dele, a uma certa altura. Esse objeto sofre força vindo de cima, sofre força vindo de baixo, sofre força de um lado, sofre força do outro, né? E tudo isso. Esse objeto estará sujeito a uma pressão. Para eu calcular pressão, a gente já combinou, né? Pressão é força sobre área. Né? Eu vou usar a força exercida pelo fluido em cima desse objeto e a área dele para conseguir calcular a pressão exercida sobre ele. E para ilustrar essa situação, uma coisa que a gente faz, uma estratégia, é imaginar que todo recipiente ou toda coluna de fluido em cima de um objeto pode ser considerada, né, como uma coluna de formato aí cilíndrico, pensando aí numa simetria, né, e que o fundo desse cilindro tem uma determinada área e que esse líquido que está aqui em cima exerce uma pressão sobre essa área, beleza? É como se eu pegasse aqui, ó, uma coluna assim, ó, em cima desse objeto aqui, ó, e eu imaginasse a pressão exercida pelo líquido. Pressão, a gente já viu, é força sobre área. A força que esse objeto faz é o peso dele. Né? Então, o peso dele vai ser a massa de líquido vezes a gravidade, né, dividido pela área. Mas a gente combinou que nós não iríamos usar massa. A gente prefere usar densidade. Né? Densidade, que é massa sobre volume. Então, a massa de um objeto é a densidade vezes o volume dele. Né? Então, a pressão exercida é a densidade vezes o volume, vezes a gravidade, dividido pela área. Né? E o volume de um objeto nada mais é do que a área da base vezes a altura. Esse é o volume de um objeto.
né? Então, se eu escrevo aqui isso, área da base vezes a altura, tem aqui a densidade, a gravidade depois, tudo isso dividido pela área. Simplificando a expressão, a pressão exercida por uma coluna de fluido é dado por densidade, gravidade vezes altura. Beleza? Você pode ver nos livros também, muitas vezes, em vez da letra delta de densidade, você pode ver a letra grega rho, rho, G, H, beleza? Também é uma maneira de você falar da pressão exercida por um fluido, beleza? Essa pressão, ela traz para a gente o que nós chamamos de lei de Stevin. É uma lei que determina que a pressão exercida por uma coluna de fluido num objeto submerso é calculado exclusivamente pela densidade do fluido, a gravidade local e a altura da coluna que tem até lá em cima, né? Por isso que, para você saber a pressão exercida pela água dessa caixa d'água, basta você saber a altura da superfície para você saber qual seria o tamanho da coluna envolvida até aqui, né? Essa seria a altura que você colocaria lá na formulazinha, beleza? Como é uma superfície, né, de líquido que está exposta à atmosfera, a pressão que o líquido vai efetivamente expressar lá embaixo depende também da pressão atmosférica, né? No entanto, quando você abre o recipiente e deixa o líquido passar aqui, a pressão atmosférica age dos dois lados, né? Age em cima, age do lado de cá. Então a pressão que interessa para a gente é realmente essa aqui, né? Calculada por ρ vezes G vezes H. Um outro conceito também relacionado à hidrostática traz aí para a gente o princípio de Arquimedes. Arquimedes é aquele sujeito que um dia estava lá, diz a lenda, deitado na banheira, e ele notou que quando ele deita na banheira, quando ele entra na banheira, a água sai da banheira, a água sai para fora. Adoro esse pleonasmo. E aí, por isso ele pensou, nossa, se a água saiu, é porque eu estou ocupando o lugar da água, o lugar que antes era da água. E aí ele ficou super feliz e disse que ele saiu nu pela rua, gritando, eu descobri, né, que em grego seria eureka, conta essa história aí, né, do Arquimedes. E o princípio que ele traz, que a gente conhece aí como princípio de Arquimedes, traz exatamente essa situação. Ó. Imagina que você tem um objeto mergulhado no interior de um fluido. Esse objeto, na hora que você pegar esse objeto e colocar ele efetivamente aqui nesse lugar, vou trazer o objeto aqui para fora para a gente fazer o diagrama de corpo livre, esse objeto vai estar sujeito a várias forças. Uma força peso para baixo, né? Vou até colocar aqui com uma grandeza vetorial, né? Massa vezes gravidade. Por que a força é para baixo? Porque a gravidade é para baixo, beleza? E ele sofre uma série de forças, de um lado, de um outro, pela frente, pela parte de trás, né? Ele sofre um montão de força, né? E ele também sofre força na parte de baixo e na parte de cima. Força na parte de cima devido à coluna do líquido ali e tudo mais, mas tem também a pressão exercida pela parte de baixo, né? E aí tem um saldo dessas forças. Né? Imagine o seguinte, olha o raciocínio que o Arquimedes fez. Quando um objeto é mergulhado no fluido, o lugar ocupado pelo objeto antes estava cheio de fluido. Então esse pedacinho de fluido que tinha aqui, um tantinho de água, por exemplo, se estiver mergulhado na água, ele vai ter um peso, que é a massa da água vezes a gravidade. E esse pacotão de forças faz uma força para cima que equilibra esse peso. Então, o fluido, se ele é um fluido estático, ou seja, se ele não está escorrendo, escoando, você diz que o peso do fluido é sustentado sobre ele mesmo, porque senão teria uma corrente ali dentro, né? O fluido estaria rodando, igual acontece as correntes de convecção na atmosfera, quando você ferve um tanto de água lá no fogão, que o fundo, né, acaba esquentando a água e tudo mais. Essa força tem um nome, ela é chamada de força de empuxo. O empuxo é a força que sustenta o líquido em cima dele mesmo. Então, quando você submerge um objeto, quando você afunda um objeto, ele sofre a força que antes agia sobre o fluido que estava lá. Beleza? Então, a gente fala que o empuxo é o peso
do fluido deslocado. Deslocado. O fluido que você tirou dali para botar o objeto. Porque, tipo, um navio, você não mergulha ele, né? O submarino, você mergulha tudo, mas o navio você tira só um pedaço. E mesmo assim, o líquido faz, né, um empuxo. Né? Eu estou usando aqui a palavra líquido, mas serve para qualquer fluido, serve para gases também. Né? Se você tivesse lá, um balão de ar quente, o balão de ar quente sofre da atmosfera terrestre uma força, né, de empuxo. Né? E por que essa força ela é vertical para cima? Ela é vertical para cima porque a gravidade é vertical para baixo. E a força de empuxo ela é uma força que serve para equilibrar o peso do líquido nele mesmo, né? O peso do líquido naquela porção de líquido. Então, o empuxo ele vem como uma força que equilibra a gravidade. Não confunda com reação, não tem nada a ver com paração e reação aqui, beleza? Né? O fluido faz força para baixo e aquela porção ali de baixo faz força para cima, beleza? Gravidade é uma força de ação que a reação está lá no centro da Terra, como a gente desenhou dezenas de vezes nas aulas de leis de Newton, beleza? Né? Eu falei que eu ia resgatar esses conceitos depois, estou resgatando aqui agora, beleza? Então, o empuxo é uma força paralela à aceleração da gravidade e ele acaba agindo aí na direção vertical para cima, porque a gravidade é para baixo, se ele equilibra a gravidade, o empuxo vai ser uma força vertical para cima, beleza? Vamos voltar nisso ainda na aula de hoje. E para fazer o cálculo do empuxo, bom, vamos calcular o peso. Peso, massa vezes gravidade, né? A gente já sabe que densidade é massa sobre volume, então massa é densidade vezes volume. Já usamos esse raciocínio alguns minutos atrás. Então, densidade vezes volume vezes gravidade me dá o valor do peso do fluido deslocado, né? Densidade do líquido ou do gás, né? Volume deslocado, ou seja, volume do objeto, e G é gravidade mesmo. Né? O pessoal costuma até lembrar aqui da palavrinha devagar, né? Devagar, para lembrar da fórmula do empuxo. Devagar, é devagar, beleza? Como se fosse isso. Aí você decora do jeito que você quiser. Se você não gostar dessa frase, faz a sua, né? Do seu jeito. E aí, empuxo é densidade vezes volume vezes gravidade. Então eu consigo saber qual é a força de empuxo que atua sobre um objeto. Né? Veja que se um objeto ele é mais denso do que um líquido, ele afunda. Por que ele afunda? Porque o peso dele é maior que o empuxo. Então, sei lá, quando você pega uma bolinha de chumbo e joga na água, o peso é isso aqui e o empuxo é isso aqui. Né? Esse empuxo equilibraria uma bolinha com a mesma densidade da água. Né? Equilibraria essa bolinha. Se você botar uma bolinha de isopor, está aqui o empuxo. Só que o peso da bolinha de isopor é bem pequenininho. Então o empuxo ganha do peso. Aí a bolinha boia. Né? Ela deixa de afundar e ela boia. Beleza? E o navio? O navio, mesma coisa. Né? Você está lá, a densidade do navio, ele tem um pesão? Tem um peso enorme, mas o tantão de fluido que você deslocou lá com o casco, que é todo oco, faz o empuxo equilibrar o navio. Igual ao peso, né? Igual. O empuxo tem que ficar igual, porque o navio não é jogado para cima, né? Ele simplesmente boia. E aí tem uma parte do navio aqui que fica submersa, né? Claro que se você botar mais carga no navio, ele vai ficar mais pesado e por isso ele vai afundar mais. Por isso que todo navio tem um limite de carga, limite de coisa que você pode botar dentro dele, porque se ele ficar com uma densidade de forma que o peso dele é maior do que o empuxo que a água consegue fazer sobre ele, ele acaba não conseguindo aí ficar boiando. Beleza? Além disso, outro princípio interessante que a gente tem é o chamado princípio de Pascal. O princípio de Pascal, esse aqui tu vai ver no Enem. Esse aqui tem. Né? Os outros dois têm menos. Esse aqui tem mais. Você vai ver mais no Enem. O princípio de Pascal diz o seguinte: quando você faz uma força num fluido, essa força se distribui igualmente em todo o fluido. Beleza?
E isso tem várias consequências legais. O primeiro das consequências, né, a primeira das consequências, é o que a gente chama de princípio dos vasos comunicantes. Se você tem um sistema de vasos que se comunicam pela base, né, a pressão exercida, né, pela atmosfera faz um equilíbrio de forma que necessariamente, né, se é um líquido só, né, tem que ser o mesmo líquido, necessariamente você vai ter colunas sempre da mesma altura, né? E isso é o princípio dos vasos comunicantes. E isso traz uma consequência bem legal, porque se você pegar um objeto, né, e fizer uma força aqui desse lado, né, você faz uma força nesse lugar que tem uma determinada área, lá do outro lado, em que você tem uma nova força, né, uma nova área, essa força, pelo princípio de Pascal, vai ser capaz de empurrar um objeto que você tente botar do lado de lá com uma nova força, obedecendo a seguinte propriedade: força sobre a área do lado de cá, que é a pressão, né, dado que são pontos da mesma altura, vai ser igual à força sobre a área do lado de lá. Isso faz uma proporcionalidade, né? Áreas maiores, forças maiores, e áreas menores, forças menores. Isso aqui é chamado princípio da prensa hidráulica. Então a prensa hidráulica é usada aí para fazer elevador, né? Você vai ver muito isso. Cara, faz uma força aqui de tantos newton, aí vai botar um carro aqui, ó. Vamos levantar um carro. Aí tu vai ter que fazer uma força do lado de lá, com a áreazinha pequenininha, aí tu bota uma área zona do lado de cá, e aí tu consegue levantar o carro, beleza? Né? E aí é legal, que tu faz uma força, sei lá, de 50 newtons do lado de cá, estou inventando esse número, você consegue fazer uma força de 5.000 newtons do lado de cá, basta ter uma área 100 vezes maior. Né? E onde é que está a mágica dessa multiplicação de força? Na hora que você faz a força aqui, ó, você espreme, né, e desloca uma certa quantidade de líquido. Essa quantidade de líquido vai aparecer aqui, ó, e vai ocupar essa área maior, né, com um deslocamento menorzinho. Então, se você faz uma força vezes distância do lado de lá, aqui vai ter uma força maior, mas aí a distância é menor, beleza? Para manter o equilíbrio do trabalho, que é a energia envolvida, beleza? Então, com isso, você consegue fazer o que nós chamamos de princípio da prensa hidráulica, fazendo força de um lado e essa força aparecendo do outro lado, beleza? É isso, esses são os conceitos básicos aí, né? Uma última observação que eu acho que vale falar nesse finalzinho, só para a gente não deixar passar, é uma observação acerca daquilo que eu falei sobre a direção do empuxo e da gravidade. Né? Você vai lembrar lá nas aulas que eu falei sobre elevador, que existia gravidade aparente, né? Que esse negócio de gravidade aparente é uma coisa muito estranha, de fato. Né? Quando você tem um objeto aí sofrendo uma aceleração, né, essa aceleração seria, sei lá, horizontal, vou até sair daqui. Essa aceleração pode ser vista como uma gravidadezinha adicional. Né? Tipo assim, você está dentro de um carro e o carro acelera para frente. Os objetos são jogados para trás. Né? Se tiver um copo de Coca-Cola em cima do painel do carro, o copo de Coca-Cola parece que foi jogado, acelerado para cima de você. Porque você que está dentro do carro está sentindo a aceleração para frente. Né? Então, na vida, tu está aqui com a gravidade para baixo, e se o carro acelera para frente, vou pegar aqui, ó, desenhar um carro aqui, ó, pronto, aqui, ó. Se o carro acelera para frente, né, claro que a aceleração não é do tamanho da gravidade, é como se as coisas dentro do carro sofressem uma aceleração aparente para trás. Essa aceleração somada à gravidade dá para quem está dentro do carro a sensação de que a gravidade se inclinou um pouquinho. Ou seja, o empuxo que agir sobre um fluido vai estar nessa direção. E aí qual é a sensação que você tem? Sem a sensação, nada. A superfície do líquido inclina para frente. Né? É exatamente o que acontece se você pegar uma garrafa e empurrar ela para frente. Enquanto você estiver acelerando, a superfície do líquido vai se inclinar.
vai se inclinar, porque o empuxo, que é o que mantém ali o fluido ali, né, naquele formato, o empuxo vai se inclinar junto com a gravidade. Né? Isso vai acontecer só enquanto tem aceleração. Né? O jeito mais legal de ver isso, né, seria você pegar um fluido assim numa cadeira como essa assim e ficar rodando, né? Porque aí você consegue fazer uma aceleraçãozinha centrípeta, aí você consegue ver que a superfície do fluido fica inclinada durante todo o tempo que você estiver rodando, beleza? Então, isso tem uma série de implicações legais. Uma delas é explicar por que a superfície do líquido inclina, né, na hora que você bota um objeto para acelerar, beleza? No nosso próximo encontro, a gente faz uns exercícios numéricos só para bater isso aqui, realmente só para revisar os conceitos, porque exercitar mesmo é você. Você, com a sua mãozinha, no seu caderninho, fazendo dezenas, de preferência centenas de exercícios. Até mais.